E aí, galerinha de Deus, vamos aqui para mais um vídeo dessa série sobre a carta de Hebreus. A gente hoje aqui está em Hebreus 7. Não vamos fazer a leitura inteira de Hebreus como você já viu nos vídeos anteriores, mas aqui em Hebreus 7, a parte anterior a esses versículos que a gente vai comentar aqui hoje, fala sobre o sacerdócio de Cristo, certo? Aquela transformação que a gente vem falando que, no meu ponto de vista, Hebreus é como se fosse Gênesis para a gente. Então a gente vai começar aqui no versículo 25, que fala o seguinte: concluindo, quando ele fala concluir é por esse motivo, fala sobre todo o sacerdócio de Cristo, e aqui ele está fazendo a conclusão dessa parte da carta. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus pecados, os outros sacerdotes, e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas, porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho, que foi aperfeiçoado. Primeiro ponto, a obra é eterna. Primeiro ponto aqui, a obra é eterna. Entenda que, indiferentemente do que você faça, ou do que ainda você vai fazer, essa consumação da obra, esse sacrifício, como mostra aqui, que já foi feito, ele é eterno. Ele não muda, certo? Tem pessoas por aí que eu já ouvi isso demais, que falam o seguinte: você tem que conquistar a sua salvação a cada dia, certo? No meu ponto de vista, você conquistar a salvação a cada dia. A pessoa que fala um trem desse pra você corre dela. Porque se for para você a cada dia conquistar a sua salvação pelo seu braço, infelizmente você vai passar, pode ter aí uma eternidade ou um pouquinho, você não consegue. É uma obra qual, se fosse para equiparar a gente com o padrão de Deus, a gente não consegue. Eu vou dar um exemplo que é o seguinte: a antiga aliança era do seguinte modo: Deus com o homem. Era tipo assim, pega na minha mão aqui, Liliane. Deus virou pro homem e fala assim, ó, tá feita a aliança, certo? Então tinha a sua parte nessa aliança. E você sabe muito bem qual as fraquezas que a gente tem, a qual a gente era, ainda é, às vezes, deixado dominar por alguns desejos e tudo mais. Então, era uma aliança a qual tinha um ponto fraco, teoricamente a gente. A aliança de Cristo hoje, como eu gosto de falar, é como se fosse realmente essa aliança, certo? Você olha para a aliança está pronta. Você, teoricamente, não tem parte nessa aliança. Você vê a aliança, ela é um círculo perfeito, fecha por si mesmo, e essa aliança é feita entre o Pai e o Filho. Ao ponto de que a nossa parte na aliança é olhar para ela, e a partir do momento que você olha para essa aliança, certo? E acredita que ela está aqui, do jeito que eu estou pegando ela na mão aqui, a partir desse momento você faz parte da obra consumada de Cristo, certo? E do mesmo jeito que, vamos fazer essa analogia, igual eu estou fazendo aqui da aliança, do mesmo jeito que hoje você se usa uma aliança de ouro, sei lá, gravada com diamante, ouro branco, e o que tem, que as alianças é feita aí, você gosta de andar com ela no dedo, por quê? Porque ela tem valor. Porque ela é um objeto de valor. É um objeto a qual o pessoal bate e fala assim, nossa, uma aliança. Já vê que aquele objeto de valor. É o mesmo jeito a aliança na cruz. É uma coisa que tem valor. Então, vendo isso, quando você olha para a cruz e vê essa aliança feita entre o Filho e o Pai, você naturalmente vai querer fazer parte dessa aliança. Certo? E do mesmo jeito que você quer ter essa aliança, do mesmo jeito que você coloca uma aliança no dedo porque tem valor, no caso da nova aliança, você quer participar dessa aliança por causa do valor que ela dá pra gente, que a gente tem nisso. O segundo ponto é um sacrifício perpétuo. Uma vez que Jesus se entregou em forma de sacrifício, todo o pecado, todo o pecado. Não só o pecado que tinha antes dele, não só o pecado que estava acontecendo durante, vamos supor assim,
a estadia de Jesus aqui na terra, não. O pecado que tinha, o pecado que estava havendo, o pecado que está havendo agora, posso dizer assim, e o pecado que havia de acontecer. Porque, por esse ponto aqui, você pensa comigo, imagina se tivesse que sacrificar um Jesus a cada um ano, como é mostrado na Antiga Aliança, sacrificar um Jesus a cada um ano por causa do pecado de todos. Justamente por isso, Jesus não veio para dar um jeitinho no pecado, ele não veio para empurrar o pecado para debaixo do tapete, depois trazer ele à tona. Não, ele veio para resolver definitivamente todo o problema do pecado. Do mesmo jeito que Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, a partir do momento que você se torna livre, Cristo te torna livre, você começa a avaliar o que te convém. E o escândalo da cruz é tão grande que várias vezes, provavelmente, quando você está na caminhada, você está nessa caminhada, você sendo cristão ou não, quando você começa a aprender um pouquinho, você sente do Espírito, você fala aquela coisa que você está gostando daquilo, e vai chegar uma pessoa que teoricamente tem um grau conveniente para eles, acima de você, e vai falar o seguinte, não é bem isso, assim. Deus não é bem assim, a obra consumada não é desse jeito. Então, aí você teoricamente estava sendo guiado pelo Espírito, que já tem um versículo na Bíblia que fala que o Espírito vai te ensinar todas as coisas. Então já estava sendo guiado e veio um homem e ele te abaixou de novo e pode com isso te desanimar e você perdeu um bom tempo da sua vida, que já aconteceu isso comigo em algumas partes já. E outra coisa, Deus não brinca com você de roleta. Não é igual com as roletas de cassino, tem preto e vermelho. Hoje você está limpinho. Hoje você está zerado. Aí hoje ele te ama. Aí amanhã, sei lá, olhou torto para alguém, teoricamente um deslize, ele deixa de te amar. Ele te deixa de lado. Isso não existe. Imagina Deus, o próprio amor fazendo esse tipo de coisa. Não. Quem coloca isso é o homem. Porque desde o meu começo da minha caminhada, que eu comecei a ver Deus, que como eu já disse várias vezes, eu era ateu, comecei a ver essa parte sobrenatural, e até os dias de hoje, Deus só se torna mal a partir do momento que o homem distorce e fala de Deus o que ele não é. Porque eles falam, Deus é mal, não sei o que tem. Não. Quando o homem coloca, porque começa a encher de contradições. Ele fala uma coisa aqui, aí chega um ponto lá na frente na Bíblia, aí você vai falar assim, não é bem assim, aquilo que eu falei aqui, você não está entendendo direito, mas não. O homem tenta falar que Deus é uma coisa, certo? Mas só que na concepção assim humana, pode haver uma contradição. Aí Deus começa a virar um Deus mau, quando você começa a olhar a partir desses olhos. E voltando àquele ponto, o Evangelho ele foi feito para ser simples. Porque com toda pessoa que eu vou conversar, mesmo quando eu vou fazer algum questionamento, ter algum discernimento, conversar com o Espírito Santo, eu sempre volto naquela parte do ladrão na cruz. Sempre gosto de voltar na parte do ladrão na cruz. Se fosse para ser difícil, se fosse para ser algo complexo, não tinha dado, Jesus não tinha virado para o ladrão e falado, ainda hoje estará comigo no paraíso. Não, Jesus ia falar o seguinte, cara, você está aqui na cruz, você vai morrer hoje, É uma coisa complexa, é difícil pra caramba, você tem que fazer muita coisa, Então, infelizmente, Infelizmente para você não dá, mas para aquela pessoa que tem mais tempo, Então, vamos fazer uma acepção aqui de pessoas e tudo mais. Não foi bem assim que funcionou. Então, o Evangelho é simples. O Evangelho, a obra consumada de Cristo, é aquela qual Cristo morreu por você, te purificou de tudo, te deu o direito de ser filho, e hoje você vive como filho de Deus aqui na terra. Mas é isso, galera.